Quais são as chances de um autor que seja bem famoso e que você admire bastante responder a uma carta sua? Nesse primeiro vídeo do mês de julho, a gente vai conversar um pouquinho sobre este livro aqui, ó, Cartas a um Jovem Poeta, do Rainer Maria Rilke. O Rilke foi um poeta, na verdade, um dos maiores poetas do século XX. E o que a gente tem reunidas aqui neste livrinho são cartas, são correspondências que ele começou a trocar com um jovem aspirante a poeta, que era um grande fã seu e que descobre, por grande coincidência, que ele havia estudado na mesma academia militar que ele. Eu estou falando do jovem que é o autor das cartas, né, que estão aqui também nesse livro. Aqui a gente vai ter as duas cartas, né, tanto as respostas do Rilke, quanto também as cartas do Franz Capus, tá? Franz Xavier Capus. E aí, na época que o Capus descobre, né, ele descobre bem por acaso que eles haviam estudado na mesma escola, na mesma academia militar, porque estava um belo dia o Capus lendo lá um livro do Rilke no pátio desse mesmo colégio. E aí chega um padre, né, que era um padre, professor dele, né, um professor que ele tinha, e aí dá uma olhada, folheia o livro, né, olha, lê alguma coisinha e vai falar para o Capus, e não é que ele se tornou um poeta mesmo? E aí, então, o Capus descobre que esse padre, que eu não sei pronunciar o nome, tem o nome dele aqui, mas eu não sei pronunciar, então o Capus descobre que esse padre também havia sido professor do Rilke, numa outra academia militar, na qual ele tinha estudado também. E aí esse jovem também descobre que, além de ele admirar tanto o poeta Rilke, descobre que o Rilke também havia passado mais ou menos pelo mesmo processo de formação que o jovem Capus, né? E aí, por meio desse mote, a partir desse mote, é que então esse jovem Capus começa, né, se enche de coragem, inspirado por esse episódio, né, a enviar uma primeira carta ao Rainer Maria Rilke. Acontece que, provavelmente, o jovem Franz Capus não esperava que ele fosse obter uma resposta, porque naquela altura o Rilke já era um poeta famoso, um poeta reconhecido, consagrado, porém recluso também, né? Uma pessoa muito reclusa. Então, o jovem Capus não esperaria, né? Não esperava por essa. Então, imagina a surpresa que foi para esse menino, para esse jovenzinho aspirante a poeta, receber aí uma resposta, né, do Rainer Maria Rilke. Então, essa troca de correspondência, e depois dessa primeira resposta, né, eles continuaram se correspondendo aí durante mais ou menos uns 4 anos. Então, essas correspondências aqui, elas têm em torno dessa duração de 4 anos, né? Então, imagina aí quanta riqueza. Acontece que o que a gente tem aqui, o conteúdo que a gente tem aqui nessas trocas de correspondência, na verdade, esse jovem, ele pede alguns conselhos sobre escrita para o Rilke, né? Esse jovem vai querer que o Rilke leia alguns de seus poemas, vai querer alguns conselhos e orientações sobre o fazer artístico, o fazer literário, né? Acontece que as respostas do Rilke a esse pedido desse jovem são respostas ricas demais, e são respostas que simplesmente ultrapassam esse âmbito artístico e literário. São respostas que servem, na verdade, para a vida, né? As reflexões que o Rainer Maria Rilke vai trazer aqui nas suas cartas como resposta ao Franz Capus são reflexões que simplesmente ultrapassam esses limites artísticos, né? E servem como fonte de meditação, reflexão para a vida, né? Então é um conteúdo muito bonito. Esse livro é muito, que livro gostoso, que livro bonito, né? As cartas do Rilke
são muito finas, delicadas, educadas, dotadas de um senso de virtude, e ao mesmo tempo com uma linguagem bem acessível, são muito cuidadosas. Olha, é um livro que, se você ainda não leu, gente, vale a pena, coloca aí na sua lista, tá? Porque é um livro bonito, como são bonitas as cartas do Rilke, né? E, na verdade, esse livro aqui eu ainda estou lendo, tá? Eu não terminei, não. Acontece que eu vim aqui fazer esse vídeo porque eu resolvi fazer uma digressão aqui no meio da minha leitura. Por quê? O que aconteceu? Quando eu terminei de ler a primeira carta resposta do Rilke ao Capus, eu parei e pensei, mas como esse conteúdo aqui é parecido com a primeira parte ou a primeira morada do livro das Moradas do Castelo Interior da Santa Teresa d'Ávila. Não sei se vocês já leram esse livro, estou com ele aqui, falando desse livro aqui, ó. A minha edição é essa aqui, eu gosto muito dessa edição aqui, é da Realizações. E, para quem não conhece, né, a Santa Teresa d'Ávila, ela foi uma santa doutora e mística da Igreja Católica, né? E aqui o sentido das moradas do castelo interior é pelo seguinte: ela usa essa imagem, ela usa essa analogia do castelo para dizer assim, que a nossa alma é um castelo e que dentro desse castelo há muitas moradas, e cada uma dessas moradas, elas estão distribuídas em círculos concêntricos, começando de fora para dentro. Portanto, a primeira morada é o primeiro círculo de fora. E assim a gente vai seguindo até a sétima morada, né? Conforme você avança, você vai indo em direção ao centro desse círculo. Lá no centro, quando você ultrapassa todos os círculos, quando você chega lá no centro, é lá que você vai encontrar Deus. Até essa capa aqui, ó, ela traz uma boa noção, né, do que é essa imagem, do que é essa analogia, porque aqui você tem o castelo e aqui você tem a ilustração dos círculos concêntricos, tá vendo? Então você tem o primeiro círculo, que é o de fora, e a partir dele mais 6, né? De fora para dentro, sendo então a primeira morada a de fora, né? Para dizer assim, conforme você vai adentrando esses círculos, conforme você vai adentrando essas moradas, aí você vai se aproximando mais de centro, e à medida que você se aproxima mais do centro, você se aproxima então de Deus, né? Que Deus estaria então no centro da sua alma. E aí para cada morada, ela tem uma reflexão, por quê? Porque cada morada oferece um nível de, vamos dizer assim, de exercício, oferece um nível de prática, um nível de profundidade, né, um nível de conhecimento de si mesmo e do mundo. Então ela vai indo por níveis, né, os níveis que a pessoa, né, o indivíduo precisa passar para conseguir chegar lá no centro, né? E aí, o cerne da mensagem da primeira morada é muito parecido com o cerne da mensagem da primeira carta do Rilke ao Franz Capus. E aí, por isso que eu resolvi fazer essa digressão e falar um pouquinho, né, fazer um pouquinho essa comparação, como não poderia deixar de ser, né, até porque, da mesma maneira que o Rilke está dando conselhos a um jovem poeta sobre a arte, sobre a literatura, e que de repente a gente percebe que são conselhos que vão além disso, a gente percebe que ele não está falando só de poesia e de literatura, né? Também a Santa Teresa d'Ávila, à medida que você vai lendo e entendendo o que ela quer dizer ali, você percebe que essas reflexões e esses conselhos que ela está dando aqui a cada morada são conselhos
que não servem só para pessoas religiosas, né? Ou então para pessoas consagradas, digamos, né? Porque veja bem, quando a Santa Teresa d'Ávila escreveu As Moradas do Castelo Interior, na verdade, ela escreveu isso daqui para suas irmãs do convento, tá? Na verdade, o objetivo, né? Tanto é que as interlocutoras, né, ou os interlocutores dela são essas pessoas, né, que viviam ali no convento, né, na ordem das carmelitas. Ela era uma carmelita. Então, ela destina, ela endereça essa mensagem para essas pessoas. Mas conforme você vai se aprofundando ali na leitura, você percebe que isso aqui também são reflexões que podem e que têm um valor para qualquer pessoa, para a vida, né? Você não precisa nem ser uma pessoa religiosa e, quiçá, também você não precisa ser uma pessoa católica, né? Você não precisa ser uma pessoa religiosa, que eu digo, religiosa no sentido de ser consagrada, né? De ser uma freira, de ser uma carmelita, não, você não precisa, né? E também, né, eu diria que você também nem precisaria ser uma pessoa católica para entender essa mensagem aqui da Santa Teresa d'Ávila, né, como uma mensagem para a vida, uma mensagem aqui que ultrapassa, né, até essa reflexão, esses muros, né, da igreja e da religião, tá? Então, a gente tem aqui, claro, temos diferenças de linguagem, de estilo, né? A gente está falando aqui de um poeta do século XX, o Rilke, ele era ele era austro-germânico, né? Vamos dizer assim, austro-germânico. E a gente tem aqui a Santa Teresa d'Ávila, que viveu ali no século XVI. Então, veja bem, a gente tem uma distância no tempo. Consequentemente, a gente vai ter uma distância, uma certa distância de linguagem, uma certa distância de vocabulário, mas quando a gente começa a pegar o cerne da mensagem aqui da primeira morada e o cerne da mensagem aqui na primeira carta do Rilke ao Capus, a gente percebe que o cerne dessa mensagem, na verdade, é o mesmo, ou é uma mensagem que converge, né? São conselhos que são muito convergentes, tá? Então, ó, para início de conversa, né? Então, agora que a gente vai começar a nossa conversa, quando o Capus, ou melhor, quando o Rilke vai responder nessa primeira carta ao Capus, ele, antes de começar a dar, ou melhor, em vez de começar a dar conselhos ao Capus de técnica, né, conselhos técnicos, estratégias sobre técnica de escrita, né, que talvez fosse muito o que o Capus estivesse esperando, na verdade o Rilke vai começar a trazer ali não métodos, né, não fórmulas. O que o Rilke vai começar a trazer? Do que o Rilke vai começar a falar nessa primeira carta? O Rilke vai falar para o Capus da importância de um mergulho em si mesmo, né? Então é isso que ele vai começar a trazer aí. E aí, então ele vai oferecer, na verdade, como conselho para o Capus, algo muito mais difícil. Porque, de repente, se ele oferecesse apenas fórmulas e técnicas de escrita, né, não seria algo tão desafiador como, por exemplo, pegar e escrever lá na carta para o jovem assim, olha, tá bom, você quer conselhos? Comece pelo seguinte, você precisa mergulhar em você. Você precisa fazer um mergulho radical dentro de si mesmo, buscar o autoconhecimento, entender quem você é, quais são as suas aspirações, o que você busca e o que faz sentido de verdade para você. Já pensou? Você pede conselho para um poeta, para um autor famoso, e a primeira coisa que ele te fala é isso, né? E que aparentemente é algo bem mais difícil do que trazer aí fórmulas, né? Fórmulas técnicas, de repente um discursinho pronto, né? E aí quando a Santa Teresa escreveu sobre a alma humana, ali no início também da jornada, né? Nessa primeira morada, o que ela faz? Ela dá também conselhos que são muito parecidos. Por quê?
Porque em vez de ela trazer ali orientações sobre práticas devocionais, né, práticas automáticas, o que ela vai fazer? O que ela vai dizer? Ela vai dizer às suas irmãs que para começar a entrar nesse castelo, é extremamente necessário você atravessar o limiar da interioridade. Então você precisa estar disposto a adentrar, né? Você precisa estar, tá? Um barulho aqui, né? Na rua. Você precisa estar disposto a adentrar algo que é mais íntimo. Você precisa estar disposto a fazer um movimento para dentro, né? Então a gente tem esses dois autores separados por séculos, né? Mas eles seguem aí o mesmo ponto de partida, né? Então, seja uma alma mística, seja uma alma poética, o que elas têm que fazer como primeiro movimento? Qual deve ser o ponto de partida? Começar a escutar ou começar a procurar aquilo que vem de dentro, né? Algo que chama a pessoa para dentro, buscar aquilo que está lá no centro, né? Para o Rilke, então, ele vai falar muito aqui nessa primeira carta que para ser um escritor autêntico, para ser um poeta autêntico, né, isso tem muito a ver com a capacidade de escuta interior. Então, tem um trecho aqui, né, que ele vai falar assim pro Capus, que é para o Capus escrever o que precisa ser escrito, o que ele sentir que precisa ser escrito. Então, ele aconselha o Capus assim, né, pergunte-se na hora mais silenciosa de sua noite, devo escrever? Ele fala isso para o Capus, né? Então, naquela hora mais silenciosa, naquele momento em que você estiver só com você mesmo, né, e que os pensamentos começarem a vir e você tiver coragem de encarar tudo isso, aí você pergunta a você mesmo, eu devo escrever? E ele fala uma coisa mais ou menos assim também, ó, tenta imaginar assim, se me fosse negado o direito de escrever, se eu não pudesse mais escrever, eu morreria? Porque a primeira resposta que ele precisa encontrar é essa, vai dizer o Rilke ao Capus, né? A primeira resposta que ele precisa encontrar é essa. Se for tirado de você o direito de escrever, você morreria? Porque a primeira coisa que você precisa saber, que é para saber o quê? Que é para sondar a sua alma e tentar entender se a escrita é uma condição para a sua existência. Veja que forte isso, né? E aí a gente tem esse mesmo impulso, essa mesma proposta, uma proposta bem parecida, né? No início do caminho, né? Das moradas do castelo com a Santa Teresa, né? Inclusive a Santa Teresa ela fala assim que existem muitas almas que estão ali, né? No átrio e aí a gente pode esperar que algumas vão entrar, ou umas não vão entrar, umas não vão ter coragem, outras vão entrar, né? E a mensagem é o seguinte: a porta da interioridade, ela está sempre aberta. Só que daí entrar, atravessar essa porta é algo que exige disposição. Uma disposição para enfrentar uma certa escuridão inicial, porque daí os dois vão tratar disso, né? O Rilke vai falar para o Capus, né, em outras palavras, mas ele vai falar de uma espécie de uma dificuldade ou confusão ou dúvidas que ele possa encontrar nesse começo, né? A Santa Teresa d'Ávila também vai falar um pouco disso, ela usa a imagem de ruídos, ela vai falar que a alma ainda está sendo distraída por ruídos, insetos, né? Mas que é necessário, no primeiro momento, estar disposto a entrar e a enfrentar essa escuridão inicial, né? E aí, se você estiver disposto, é porque você encontrou, né, esse motivo verdadeiro, ou de escrever, ou o motivo verdadeiro de encontrar Deus, né, digamos assim, tá? Então, a Santa Teresa ela vai usar essa imagem, né? Então, a primeira morada, né, esse primeiro passo, é um lugar, é uma morada que está rodeada de aranhas, rodeada de insetos. O que são essas coisas? São os apegos, as distrações, os ruídos, né? E aí ela explica que isso acontece ali na primeira morada, essas distrações, esses ruídos, porque a pessoa ainda não se decidiu por inteiro a buscar o centro.
e por isso que ela sofre uma certa instabilidade, né? Aí ela usa então essas imagens dos 1000 répteis que não deixam, né, perceber, não deixam a pessoa perceber a formosura do castelo e não deixam a pessoa se aquietar, né? E o Rilke, ele vai dizer o seguinte, né? Ele vai dizer que nesse caminho, né, ele vai dizer ao Capus que também nesse caminho ele vai perceber certas inquietações, né? E as inquietações elas vão se mostrar principalmente por meio de uma vontade de querer respostas rápidas, né? O Rilke fala algumas vezes disso daqui, né? Querer saber se deve ser poeta ou não, ou como fazer poesia ou não, mas querer respostas rápidas, né? Isso seria um certo ruído, né? E aí o Rilke vai dizer assim para o Capus, né? Que se ele estiver esperando que alguém de fora julgue o valor da escrita dele, né? Ninguém de fora vai poder ajudar, só ele, né? É que vai poder ou vai conseguir encontrar, né, essa resposta aí dentro de si. Então, ambos, né, o Rilke e a Santa Teresa, eles reconhecem que o começo dessa jornada é um começo cheio de dúvida, é um começo cheio de ruídos, né, e que essas perturbações são obstáculos para esses movimentos interiores, né, mas esses obstáculos são justamente aquilo que vai testar a seriedade do desejo da alma, né? Tanto para o Rilke também ele sugere isso, né? Essa dúvida, essas inquietações para o Rilke, né? São importantes e fazem parte. Por quê? Porque só ultrapassando e insistindo, mesmo com essas dúvidas, mesmo com essas perturbações, é que se consegue medir o verdadeiro desejo, né? De ser um criador de arte ou não, de ser um poeta ou não. Então, para os dois, né? As perturbações fazem parte do trajeto, fazem parte do caminho, tá? Aí, a Santa Teresa, ela vai falar muito sobre o autoconhecimento, né? Ela fala que é importante não só oração, autoconhecimento é fundamental, ela diz, para alcançar a humildade, porque sem a humildade você não ultrapassa, você não chega às moradas seguintes, né? E o Rilke também fala de autoconhecimento. Ele vai falar também que é fundamental para o jovem poeta, né, ele ter um autoconhecimento. E o Rilke vai falar para ele assim, ó, mergulhe na solidão, aprofunde-se em si mesmo, né? Sinta qual é a necessidade, né, que te leva a escrever. O que essa necessidade está te apontando? Então, só no silêncio, só no mergulho profundo da sua solidão, conhecendo a si mesmo, em outros termos, né, é que você vai conseguir perceber, né, se você deve estar, se está no caminho correto ou não, né. Então, em ambos os caminhos, o que a gente pode perceber? O que importa não é a pressa. Então, veja que a pressa não é uma boa amiga, né, tanto nos conselhos de Santa Teresa, da primeira morada, quanto nos conselhos do Rilke ali na sua primeira carta, né. Os dois vão usar muito uma imagem assim de gestação. Nesse sentido, os dois usam a mesma imagem, né? De gestação, no sentido assim, então, de estar gestando algo sem pressa, né? Num valor inestimável com relação ao silêncio e à solidão. Então, o silêncio e a solidão, para a Santa Teresa e para o Rilke, tem esse valor inestimável e é necessário para uma vida autêntica, né? Para atingir uma vida autêntica, de que você não abra mão desse silêncio. Então, o silêncio tem um valor inestimável para os dois autores. E não é um silêncio no sentido de isolamento, né? É um silêncio no sentido de você criar uma condição de escuta e de clareza, né? Então, a Santa Teresa, ela fala que muitas almas vivem, né, do lado de fora do castelo, como se elas não tivessem uma casa interior. Mas, o que ela quer dizer com isso? Todos têm uma casa interior, né? Mas muitos não vão buscar. Por quê? Porque eles não estão dispostos a criar essa condição de escuta que você só consegue criar a partir do silêncio. De igual maneira, para o Rilke, o silêncio é fundamental, por isso que ele
ele era também recluso, né? Então essa reclusão não é nenhuma um traço excêntrico da sua personalidade. Na verdade, era uma necessidade dele, né? Por uma questão de autoconhecimento e de busca de uma vida mais profunda e autêntica, né? E aí, então, a gente tem essa mensagem a partir dos dois autores, né? De que uma vida autêntica, ela não pode ser vivida, né? Em meio a um ruído social, em meio a certa dispersão. Não tem como, né? Você quer atingir uma autenticidade, você quer atingir uma certa maturidade de vida, você quer encontrar a verdade, né? Primeiro você tem que silenciar, criar a condição de escuta, né? E aí você só vai encontrar isso dentro. E para encontrar isso lá dentro, sem essa condição de silêncio, você não vai encontrar. Então, assim, em meio a uma dispersão, em meio à turminha, em meio ao grupinho, né? Então, assim, ó, tem hora, né? Tem hora para tudo isso. Sempre, sempre, sempre uma existência pautada em convívio, em ruído, sempre, o tempo todo, né? Não propicia alguém a uma busca, né, de uma escuta profunda, né, de uma escuta que possa ser frutuosa e, por consequência, um encontro, né, com algo mais valoroso, com algo mais autêntico. Então essa é a mensagem, na verdade, dos dois, né, tanto de Santa Teresa quanto do Rilke aqui, tá? E aí, para os dois também, a gente tem aí um ponto muito importante, que é a perseverança. O Rilke vai falar disso na primeira carta aqui para o Capus, e a Santa Teresa também vai falar disso para suas irmãs do Carmelo aqui, a questão da perseverança, né? O Rilke, ele vai encorajar o jovem poeta, né? Aí ele vai usar essa, quando ele fala da perseverança, é que ele usa essa imagem, né, da gestação. Ele vai falar para ele assim, que tudo é gestação, e depois dessa gestação vem o parto, né? E aí cada semente vai poder crescer, né? E vai começar a se completar a partir de si mesma. Então a gente tem essa imagem, que é uma imagem de uma gestação espiritual, que é lenta, né? E ela não só é lenta, como ela é oculta. Então, assim, não tenha nem pressa e nem queira, nem fique preocupado com o fato de algumas coisas não aparecerem, as pessoas não estarem percebendo, né, que algo esteja sendo feito. Por quê? Porque o processo de gestação, ele é assim mesmo, ele é lento e ele é oculto, né, só depois que a semente começa a brotar. Os dois, né, usam essa imagem, essa ideia da gestação para falar do que? Da perseverança. Então, assim, ó, o importante é não desistir. O importante, e o Rilke, ele bate muito nessa tecla aqui na primeira carta para o Capus, o importante é não buscar os frutos antes do tempo. Ele deixa essa mensagem muito clara, né? E para Santa Teresa, né, habitar ali na primeira morada, em meio a insetos, a escuridões, né, é algo que vai incomodar, né, mas já é um passo sagrado e que pode demorar, mas o que importa é o quê? É a perseverança, você insistir ali, né? Então, tanto a carta, a primeira carta, né? Eu estou falando da primeira carta do Rilke, que é uma carta que está datada de fevereiro de 903, tá? 1903. Vou até ler um trechinho final aqui que eu achei muito bonito, esse trechinho final da carta do Rilke, que ele diz assim, ó, o Senhor atrapalharia enormemente esse processo olhando para fora e esperando por respostas vindas de fora. Respostas essas que apenas o seu sentimento mais íntimo em sua hora mais silenciosa talvez consiga lhe oferecer. Veja como é bonito, né? E tem um outro trecho que eu também achei muito bonito, que diz assim, ó, talvez se revele que o Senhor foi predestinado a ser artista. Então assuma esse destino e o carregue com seu peso e sua grandeza, sem se preocupar com a recompensa que poderia vir de fora, pois o Criador precisa ser um mundo em si, e encontrar tudo dentro de si na natureza, a qual ele se uniu. Veja que bonito isso, né? Então isso aqui tem a ver com o que eu estava falando agora há pouco, né? Esse processo de gestação, né, ele muitas vezes ele é oculto, né, e se o artista entender que ele é artista, se o artista entender que
a arte dele precisa ser feita, independentemente de alguém poder ver isso ou não, né? Não importa. Se o artista entender que é para ele fazer, aí isso basta. Isso deve bastar ao artista. É isso que ele está dizendo aqui. Por quê? Porque a partir dessa criação, o artista também cria o seu próprio mundo, né? Cria um mundo ali em si mesmo, né? E, portanto, ele não tem tanta necessidade, né, de que essa criação seja vista, uma vez que ele vai entender que criar é uma condição existencial para ele, né? Então, a carta do Rilke e a primeira morada de Santa Teresa, se a gente lê com bastante atenção, se a gente lê assim com uma atitude mais contemplativa, porque na verdade ler esses dois textos aqui exige uma atitude mais contemplativa, né? E se a gente faz isso, a gente percebe como que o cerne da mensagem da primeira morada converge muito com o cerne da mensagem da primeira carta do Rilke ao Capus, né? Por quê? Porque esses textos, eles falam basicamente das mesmas coisas, né? Eles podem ser chamados com palavras ou termos diferentes, mas eles estão falando da mesma coisa, eles estão falando de um modo de vida mais autêntico, de um modo de vida mais profundo, né? Algo que esteja enraizado naquilo que vem de dentro, né? E aí você pode chamar de Deus, poesia, você pode chamar de verdade, né? Mas o convite é o mesmo. Qual que é esse convite? O convite tanto na primeira carta do Rilke para o Capus, quanto na primeira morada de Santa Teresa d'Ávila, o convite é o seguinte, para a gente resumir, né? Entre, fique em silêncio, escute e persevere. Então, se a gente for recolher os passos, tanto de um quanto de outro, são os mesmos. Os dois vão trazer isso nesses mesmos passos. Primeiro, o convite é entrar. Entra no seu mundo interior, busque o autoconhecimento, busque entender o que você quer, busque entender se quaisquer dessas ilusões que estão aí te rodeando, se elas forem tiradas de você, você morre. Tenta entender isso. Se for tirada de você, se forem tiradas de você as ilusões externas, você vai morrer? O que é aquilo que não pode ser tirado de você? Para você conseguir fazer essa meditação, você precisa entrar. E para você entrar, você precisa estar disposto a entrar. Então, os dois falam isso, né? Da disposição para entrar. A partir do momento que você entra, a disposição para ficar em silêncio. Então, entra e silencia. Mas aí não é um silêncio pobre, não é um silêncio artificial. É um silêncio que precisa ser fecundo. Um silêncio fecundo é um silêncio que faz com que você entre em contato com aquilo que existe de melhor e de mais tenebroso em você. Mas você precisa estar ali, sem fugir, ouvindo tudo isso. Escute tudo isso, com coragem, né? Por que com coragem? Porque algumas coisas vão começar a te incomodar, se você tiver coragem de ouvir aquilo que vem a partir do silêncio. E quando começar a te incomodar, o que você tem que fazer para progredir? Perseverar. Então, escute, vai ter coisas que vai incomodar, mas aí você precisa perseverar, né? E aí, talvez em meio a todos esses ruídos, né, possa começar a nascer uma luz, um canto, um verso, uma oração, né? E aí você já está, então, se aproximando desse verdadeiro chamado autêntico, né? Você pode chamar de Deus, de poesia, de verdade, né? Embora eu, na minha experiência, nas minhas meditações, tendo a não fragmentar essas coisas, né? Porque para mim, no fundo, um poeta, principalmente um poeta no nível do Rilke, também é uma alma muito contemplativa. É uma alma que está, sim, buscando uma voz, né? Uma voz interior, uma voz mais poderosa ali também, né? Olha, esse livro é muito bonito, eu estou amando, né? E eu vou fazer outro vídeo dele aqui, porque esse vídeo aqui era só para fazer uma comparação. Se você tiver os dois livros, faça essa experiência.
leia a primeira carta do Rilke ao Capus e depois leia os conselhos de Santa Teresa na primeira morada. Compara, você vai perceber que o cerne da mensagem de um e do outro, né, os dois estão dando como primeiro passo para a busca de uma vida mais autêntica e mais verdadeira, a mesma mensagem, os mesmos passos, né, os mesmos conselhos, digamos assim, com nomes diferentes, né, mas a gente percebe aqui conselhos que convergem, conselhos muito parecidos, né, os dois orientam que se busque aí coisas muito parecidas, então faça essa experiência se você puder. Então eu vou voltar aqui no canal para fazer mais um vídeo deste livro aqui, né, porque eu ainda não terminei. Quando eu terminar, aí eu vou falar do livro como um todo, né? A segunda carta também é interessantíssima, porque ele fala um pouco da ironia, sobre a ironia tomar conta do escritor ou não. Eu quero fazer muito uma reflexão sobre isso também. Então, terminando, né, a leitura aqui de Cartas a um Jovem Poeta, eu volto então para falar também sobre conteúdo de outras cartas aqui, tá? Bom, eu espero que essa reflexão, né, tenha sido válida. Se você também tiver algo a acrescentar, né, você pode também deixar aí nos comentários. Eu vou gostar de ler, vou gostar de saber se você já teve experiência com essas duas leituras. E depois eu fiquei pensando também, né, que cabe aqui no canal a gente, de repente, fazer aí uma conversa sobre a biografia de Santa Teresa d'Ávila, porque é uma figura também interessantíssima, né? E volto a dizer, interessantíssima para além também dos muros da igreja, mesmo que você não seja uma pessoa católica, né? Ela é, como uma mulher do século XVI, é uma figura interessantíssima também da gente conhecer, né? E da gente se aprofundar um pouco mais ali nos movimentos da sua vida. Então, de repente, pode ser também, né, mais uma opção aqui para a nossa lista deste ano de 2025 aqui no canal, tá? Se você quiser fazer alguma contribuição sobre leitura, alguma sugestão, deixa aí nos comentários também, tá? Então, espero que tenha valido essa minha digressão de hoje. Eu volto, então, para falar mais um pouquinho de Cartas a um Jovem Poeta. É isso, até mais, beijo.